base de muitas bênçãos para você, para sua casa, para toda a sua família, no seu trabalho. Hoje, segundo dia após o Shabat, que esse dia seja de grandes conquistas, dia de plenitude do Eterno, te guiando, te dirigindo em todos os seus negócios, em todas as suas necessidades, que o Eterno possa estar verdadeiramente te conduzindo de glória em glória, de vitória em vitória. E enquanto o YouTube envia ou não as notificações, nós estamos aqui aguardando. Shalom, shalom, irmão Valério. Bem-vindo à nossa live, glória a Deus. Já me diga se está tudo ok no áudio, se está tudo tranquilo. Glória a Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'hakol v'yad baru. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Salmo de número 48, que é o Salmo do segundo dia após o Shabat. Toda semana eu tenho falado sobre cada dia o seu salmo. E eu quero falar hoje, eu estou nesta semana, na verdade, desde ontem, iniciando já uma contextualização mais profunda, né? Saindo verdadeiramente de um nível chat, do nível básico, do nível mais de olhar, identificar, de análise de texto mesmo, tá? E eu estou fazendo, segundo, claro, a direção de Deus, nada na minha própria direção, mas sempre de acordo com o que Deus tem me levado a fazer, tem me movido a fazer. Então eu quero hoje estar falando do Salmo 48, mas de uma forma mais profunda, né? Dentro de uma contextualização relacionada aos nomes do Eterno e também a um contexto histórico, de forma que a gente consiga entender verdadeiramente todas as camadas, tá? Claro, dentro de um contexto histórico, porém não menos profundo, tá? Fazendo ali sempre trazendo uma conexão com os nossos dias, ok? Então, muito bem, você que está entrando, já deixe o seu like, já se inscreva e me fale de onde você é, como que você chegou aqui no canal, e glória a Deus. E olha, nós temos até uma quantidade razoável já de material para você estar assistindo. Por quê? Porque eu não faço simplesmente, eu poderia chegar aqui simplesmente fazer a oração, que é o que é proposto, e simplesmente terminar, ok, shalom, shalom, e até a próxima. Só que eu quero que você entenda o que você está fazendo. Eu não quero simplesmente que você chegue aqui, ouça e não entenda nada do que está sendo feito. Tá? Eu estou orando, mas por quê? Com base em quê? Lembra que um dos principais motivos de eu estar aqui todas as manhãs, todas as tardes, no meio do dia com os shorts, né? É o quê?
é aproximar você da origem, é aproximar você do eterno, ir tirando essas cascas, né, que foram acumuladas da cultura greco-romana, para que você possa verdadeiramente se conectar com o eterno e assim viver o plano perfeito dele, tá? Então essa é a minha função, minha finalidade aqui. É por isso que eu estou aqui todas as manhãs, é por isso que eu me esforço em estar verdadeiramente trazendo sempre o entendimento do que é que você está fazendo, tá? O que é que este salmo está realmente me indicando, o que isso realmente onde isso realmente me leva. Shalom, shalom, irmã Maria Celeide. Glória a Deus. Boker Tov, um bom dia para você também e para todos que estão chegando aí. Já não esqueça de curtir e compartilhar essa live. Como o YouTube não está entregando, gente, as notificações, e por que o YouTube não está entregando? Segundo pessoas que entendem isso, não sou eu, tá? Porque eu, sinceramente, gente, eu estou me esforçando para aprender algumas coisas da internet, né? Eu me esforço, porque eu estou exatamente nesse período de transição. A meninada hoje, né, detona, debulha tudo isso. Mas nós já somos, né, da década de 70, né, 80 mais ou menos, mas 70, 60, com certeza nós estamos nesse período de transição, né? E de toda essa tecnologia, né, avançada, né? Então, me informaram que hoje o YouTube, ele vai entregar notificações, ele vai dar mais atenção, eu vou dizer assim, há vídeos que tem bastante comentário, que tem bastante like, que as pessoas interagem, né? E nós não temos isso, né? Então eu não tenho muito like, as pessoas não dão like, não tem aquele boom de visualização que poderia ter, mas não tem, e tudo bem, porque eu sei que é o Eterno que está fazendo tudo, entendeu? Eu sei que tudo é Ele, nada, não é YouTube, não é Deus, né? É o Eterno, 100%. Então, mas o YouTube ele não está entregando se você não tem uma quantidade grande de comentários, ou seja, se não há um engajamento, se não há uma participação real das pessoas. Então, é por isso que eu estou pedindo para você, compartilhe, se você puder, não esqueça de dar seu like, né? Não custa nada, né? Fecha o chat, dá o like e volta do chat. Tranquilo isso. E também compartilhe com as pessoas. Compartilhe com os seus grupos de WhatsApp. Compartilhe com as pessoas que você ama, que você quer que verdadeiramente venha receber essa oração, esse entendimento, esse conhecimento, né? E compartilhe, gente, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu no status do WhatsApp, compartilhe no TikTok, compartilhe no como chama outro, Instagram, no Facebook, em tudo que você puder. Me ajuda na divulgação, tá? Isso também é ser servo do Eterno no compartilhar o reino, tá bom? E
precisa ser dessa forma orgânica. Eu até poderia estar investindo, né? Mas não é isso, tá? É de forma orgânica. É de forma realmente de pessoas que participam, gostam e compartilham. Entende? Então é isso. Ok? Vamos lá. Quem mais está aí? Dê o seu bom dia. Que eu quero começar a falar do Salmo 18. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou falando uma parte agora de manhã e uma parte às 18h18, tá? Às 18h18 eu entro novamente ao vivo para o Minha, né? Para a oração do entardecer. E ali eu dou continuidade a tudo isso que eu consegui de informação sobre o Salmo do dia, tá bom? Então, ontem eu fiz isso, então você vai estar agora participando agora, preste atenção, e à tarde você volta às 18h18 para continuar o estudo, aprendendo sobre o Salmo 48. E não esqueça que às 11h18 sai o vídeo sobre as letras do alfabeto hebraico. Às vezes, vamos estar saindo, até ontem mesmo saiu um pouco depois, porque às vezes a gente tem algumas dificuldades na hora de estar editando e tudo mais. Eu tinha todo o estudo da letra já pronto e eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui encontrá-lo, eu tive que fazer novamente para depois gravar. Então acabou ficando, né, corrido, e aí eu fiz uma edição no vídeo, né, porque esse vídeo curtinho você tem que colocar algumas informações na tela, e o YouTube não salvou minhas edições, aí eu tive que editar num outro programa, aí acabou demorando um pouquinho mais, tá bom? Mas estou falando sobre as letras hebraicas às 11h18 da manhã, que também tem sido uma bênção. Eu estou falando sobre o Vav. Ontem eu falei sobre, na verdade eu fiz uma meditação, falei sobre uma meditação com a letra Vav. No português a gente perde muito, gente, porque no hebraico a gente tem muito mais conhecimento. Uma letra tem muitos significados, né? Então, participe, vai lá e assista, ok? Shalom, shalom, Vera. É Vera? É isso? Shalom, shalom, seja bem-vinda. Estela, seja bem-vinda. Mônica, seja bem-vinda. Shalom, shalom, Boker Tov. Que o Eterno venha abençoar cada um em nome de Yeshua HaMashiach. Então vamos para o Salmo de número 48. Vou repetir, tá, gente? Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, de compartilhar. Me ajude a fazer isso de forma orgânica, tá? Porque o YouTube não está entregando notificações, se entrega muito pouco, não está enviando o vídeo. Por quê? Porque ele entende que não é um vídeo que está tendo um engajamento, que não tem muitos comentários, o pessoal não comenta. Às vezes o pessoal esquece de curtir, não compartilha, tá bom? Hello! Você que está aqui, eu não consigo entender o que você está escrevendo, porque eu não sei qual é a língua que está sendo escrita e também não sei pronunciar o seu nome. Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Salmo 48 é o salmo do segundo dia após o Shabat. Vamos lá.
Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que saiu da minha tela. Então, como eu já te falei, eu não vou ficar, se você quiser um pouco mais de num sentido mais simples, né, do Salmo 48, você volta semana passada, assiste lá, porque eu explico dentro do nível mais básico, tá? Como eu disse, hoje eu quero entrar com mais profundidade, tá bom? Então, esse Salmo de número 48, vamos lá, prestar atenção agora, meninada, vamos lá. Esse Salmo 48, ele é um hino de exaltação ao Monte Sião. É claro que não é exatamente a um monte, uma montanha, mas sim tem toda uma questão ali por trás de tudo isso. E existe uma profundidade teológica que reside exatamente em como ele revela o caráter de Deus através dos nomes de Deus e títulos que estabelecem a sua soberania absoluta. Então, olha só, quando eu falo a respeito do Monte Sião, eu estou falando exatamente de toda a soberania de Deus que está por trás de todo um contexto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê ali é o Elohim, tá? Elohim, que tem o sentido do Deus Criador, o juiz supremo. Nós já vimos isso ontem, tá? No Salmo 19. Então, volta ontem lá e você vai ver sobre essa questão do Elohim, né? Do Criador, que também pode ser traduzido pelo El, tá? O El. Eu falei a respeito dos nomes de Deus em cima dos versículos do Salmo de número 19 ontem. Então, esse salmo ele começa afirmando que Deus é grande e digno de louvor. Não somente digno, mas muito digno de louvor. Esse é o nosso eterno, entendeu? Então, esse termo utilizado para Deus é o Elohim. E quando eu me aprofundo no significado dele, eu entendo que ele está se referindo à pluralidade da majestade e do poder criativo do Eterno. Nesse salmo, o Elohim não é apenas o Deus de Israel, mas o Deus que governa sobre as forças da natureza, as coalizões dos reis. Isso a gente consegue encontrar ali entre o Salmo 4 e 7, tá bom? Deixa eu falar só uma coisa para vocês. Eu quero que vocês estejam atentos ao que o Eterno está fazendo. Não perca seu foco, porque tudo o que o inimigo quer é que a gente perca o foco, entendeu? E aí você não vai entender o que Deus está querendo falar, você vai perder a situação e você não vai conseguir receber o que o Eterno tem para você. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero você focado naquilo que Deus está falando, tá bom? Ok? E, mais uma vez eu digo, fica tranquila, fica tranquilo, fique em paz, porque todas, sem exceção, todas as conexões que são feitas neste canal, não é a pessoa entrando, mas é o Eterno trazendo para que haja essa conexão, porque todas as pessoas que entram neste canal, independente de quem seja, independente do porquê que entrou, essa pessoa é selecionada por Deus. O Eterno está ligando, são pessoas que o Eterno está tomando para si e está vai ter techuvá,
tá? Vai ter retorno à essência, vai ter retorno à origem. É isso que me importa, tá bom? Então, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, essa questão de Deus, não apenas como o Deus de Israel, não é isso, não é apenas o Deus de Israel, mas o Deus que governa sobre todas as coisas, sobre toda a natureza e sobre as colisões dos reis, das autoridades, dos governos. Gente, Deus é soberano. Não tem nada que escape às mãos dele, aos olhos dele. Ele enxerga, ele vê todas as coisas. Entende? E como é que eu consigo aplicar isso, né? Ele é apresentado exatamente como uma fortaleza. Você vê isso ali no versículo 3. Então, esse uso do Elohim vai enfatizar a segurança de Sião, que a segurança de Sião não vinha dos seus muros ou da sua estrutura natural, mas sim da presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso que estava ali neles. Então não é a estrutura física, mas a estrutura espiritual que nós temos diante do Eterno. Amém? Então, olha só quantas informações só nesse início do nome Elohim, né? Só nesse início, só o Elohim a gente já vê tanta coisa, né? Segundo nome do Eterno, que a gente também consegue pegar ali, que é Adonai Tsevaot, ou Tsebaot, que é o Senhor dos exércitos. Embora o nome, né, Yud-Rei, Vav-Rei, esteja implícito, não está aparecendo de forma explícita ali, a gente vê que existe uma estrutura de aliança. E isso porque quando nós olhamos lá para o versículo de número 8, nós enxergamos o quê? Como o ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Então, quando a gente entra e reconhece esse Adonai Tsevaot, né? O Senhor dos Exércitos, está trazendo qual entendimento para nós? Está trazendo o entendimento de multidões, de um grande exército, mas um exército natural? Não, um exército celestial e que trabalha com todas as forças celestiais. Por que não usar palavras normais hoje, né? Como forças cósmicas, né? Forças, energias e frequências. Então, olha só, ali a gente consegue enxergar exatamente todo esse contexto, né? Esse exército, esse grande exército celestial. Lembra quando Eliseu estava com um moço e o rei ficou sabendo que ele estava dedurando, né? Quando o rei armava lá, começava a ter as estratégias para poder atacar o rei de Israel. E aí, a hora que ele chegava, o rei de Israel já sabia da situação. Então, aí alguém falou assim: tem alguém que está, algum traidor no nosso meio. E aí alguém disse assim: não, Senhor, não é que existe traidor, é que existe o profeta lá em Israel, que quando a gente vai, o Deus de Israel avisa e ele fala para o rei e eles se organizam. E aí esse exército do inimigo, que eu não lembro agora se era, qual o inimigo, se era a Síria, eu não lembro agora qual que era dos que estavam guerreando contra, ele vem, todo aquele exército que cerca Eliseu, que estava com seu moço ali, acampado, e de repente
O moço sai assim e volta desesperado. Eliseu, nós estamos cercados, vamos morrer, tal. Olha só a diferença de você ter uma estrutura espiritual e você viver sempre no natural. Olha só, o que eu aprendo fazendo um parênteses, né, nessa situação de Eliseu. Não basta você estar ao lado de uma pessoa de Deus. Não basta apenas você só ouvir. Porque se você não praticar e não tiver a conexão com o eterno, os teus olhos vão estar fechados. E no momento em que você precisa realmente enxergar o que é devido, você não vai enxergar. Os teus olhos estão fechados. Então não adianta só você me ouvir. Você tem que ouvir e praticar aquilo que eu estou te falando. Ok? Certo? Então, voltando lá, aí o Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí ele viu aquele grande exército celestial acampado ali, que era muito maior do que o exército inimigo. Neste momento, existe um grande exército ao nosso redor, ao meu redor e ao seu redor. Existe uma batalha espiritual, porque cada pessoa que entrar nessa live, o eterno é conexão com o eterno. O eterno toma para si e essa pessoa será verdadeiramente um remanescente. Ela vai estar fazendo techuvá sem dúvida alguma. Então você entende a importância de você curtir, compartilhar, comentar e divulgar essa live? Isso também é trazer pessoas para o reino. Irmãos, eu não estou preocupada em aparecer, em fazer para simplesmente ter visibilidade, não. Eu estou aqui exatamente porque o Eterno me deu essa orientação. E é isso que eu quero. Eu quero ser instrumento nas mãos dele e isso é o que me basta, né? Isso é o que me basta. Glória a Deus. Como eu já disse, eu não quero ser só mais um rostinho bonito, né? Apesar de ontem me chamarem de feia, sua feia, sua feia. Gente, aos 53 anos de idade, eu não estou mais preocupado com feia, se sou feia, ou se sou bonita, ou o que acontece. Para mim não importa mais, né? Hoje, eu me importava com isso quando eu tinha lá meus 20 anos, 25, 26, 30 anos. Hoje não mais. Hoje eu só quero fazer a vontade do Eterno, tá bom? Isso é o que me importa. Então, aqui a gente vê, né, o Senhor dos Exércitos. Então, existe um exército celestial. Põe no teu coração, existe um exército celestial cuidando de você a partir do momento que você verdadeiramente está fazendo a vontade do Eterno. Quantos livramentos nós temos que a gente nem sabe, porque o Eterno vê e ele vai e já envia o anjo e guarda a gente, entende? E glória a Deus por isso. Então existe esse exército celestial, essas forças, essa frequência cósmica e tal, que está ali nos guardando. Então, esse título do Eterno, ele revela um Deus como comandante supremo que protege em todos os níveis. Protege individualmente, protege na família, na casa, protege no bairro, protege na cidade, protege no estado, protege no país e protege em dimensão mundial. Esse é o nosso Deus. Ele tem o exército disponível para cada situação. Existe o meu exército pessoal, os anjos que me guardam, os anjos pessoais. Pastora, que é isso de anjo, gente? Lembra quando Pedro estava lá na prisão? E aí o anjo foi lá, tirou, tal, de uma forma sobrenatural ele saiu. Quando ele estava lá na porta da casa, bateu, a menina veio,
se admirou que era Pedro, voltou correndo e falou assim: Pedro está lá na porta. O que o homem disse? Pedro está preso. Na verdade, eles achavam que Pedro já tinha até morrido. Não sei se eles achavam que ele já tinha morrido, porque eles estavam lá orando, intercedendo, não sei. Mas eles achavam que Pedro estava morto. E o que o homem disse? É o anjo de Pedro, que tinha a mesma característica, né? Então, olha só, a gente tem que estar atento a tudo que as Escrituras dizem. Infelizmente, eu já disse, nós somos roubados em muitas coisas pela cultura greco-romana. E eu não me canso de falar isso, sabe por quê? Porque eu fiquei numa indignação quando eu descobri isso, que você não faz ideia. Então, Deus é comandante não apenas somente do indivíduo, mas num contexto geral. Por exemplo, lá no seu trabalho, existe um exército ali, direcionado ali. Detalhe, da mesma forma que existe o exército celestial proveniente do eterno, existe o exército inimigo, querendo te derrubar, te destruir o tempo todo, usando aqueles que lhe permitem ser usados. Tá? Então, dos dois lados. Mas eu estou falando do exército celestial agora. O salmista, ele vai conectar, né? De acordo com... Ele está conectando a tradição oral quando ele diz como o ouvimos, tá? Com a experiência presente, assim o vimos. Mostrando que o eterno não é um Deus qualquer, mas é o Deus das vitórias, tanto passadas quanto presentes. E eu vou além, futuras, tá? Mas aqui ele está falando do passado e do presente. Então, este é Adonai Tsevaot. Outra forma que nós vemos ali é o El Elyon, tá? O Altíssimo ali a gente consegue fazer um paralelo com a geografia do Monte Sião, tá? Então, quando eu falo do El Elyon, o Deus Altíssimo, e isso a gente vê ali no versículo 2, ele está falando, né, a respeito do Monte Sião, e ele fala de toda a estrutura física do Monte Sião, inclusive dos seus lados, né, da sua estrutura. Então, no contexto, vamos voltar um pouquinho, né? No contexto histórico, no contexto dos cananeus, tá? O norte, que é Zafon, era uma morada dos deuses. Então, para os cananeus, o norte era como se fosse morada dos deuses. Tá? É como se os deuses que eles acreditavam habitassem no norte, tá? E o salmista, ele traz esse conceito para afirmar que o verdadeiro Deus, o El Elyon, o Deus Altíssimo, é que habita em Sião, tá? E não deuses cananeus, né? Que não eram deuses, tá? E o que isso significa para nós? Significa que ao situar, ao demarcar a cidade de Deus nos lados do norte, esse texto vai trazer para a gente como se reivindicasse que Deus de Israel era superior a qualquer outra divindade pagã e que o seu trono, o trono do Eterno, estaria acima de todas as alturas geográficas e espirituais, tá? Então, esse é o significado. Da mesma forma, já que para os cananeus o norte estaria sendo a morada dos seus deuses, os deuses pagãos, o salmista está ali mostrando que verdadeiramente Adonai Errad,
Adonai é o Altíssimo, ele está sobre tudo e sobre todos, não há Deus acima dele. E, na verdade, não há Deus, né, fora dele. Ele é único, Adonai Errad. Outra forma de nós enxergarmos Deus, ou um dos atributos de Deus aí nesse Salmo 48, é Hesed. Hesed é o Deus de misericórdia fiel, tá? Então, no versículo 9, o salmista, ele diz assim, olha, pensamos, ó Deus, na tua benignidade, na tua misericórdia, na tua Hesed, tá? No meio do seu tempo. Então, Hesed é um dos termos mais profundos dentro do hebraico, traduzido por amor leal, misericórdia ou fidelidade pactual, fidelidade de pacto. E ele traz uma profundidade muito grande nisso. Por quê? Enquanto os reis da terra tremiam, ou seja, os reis humanos naturais tinham medo, tinham pavor, o povo de Deus meditava na sua bondade, na sua misericórdia, cria verdadeiramente na bondade e na misericórdia do Eterno. Isso nos traz uma revelação muito profunda, ou seja, isso nos revela que o nosso Deus, né, esse Elohim, o Deus de poder, ele também é um Deus de relacionamento, e um relacionamento íntimo, cuja fidelidade à sua promessa é a base da paz de todos os seres, inclusive de Jerusalém. Então, olha só, qual é a base? A base é a misericórdia, o amor e a fidelidade do Eterno. Ele é tremendo, ele é altíssimo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Elohim, mas ele também é o Deus que possui a fidelidade pactual, que possui a misericórdia, e num contexto de intimidade profunda, ele traz exatamente a aliança, a promessa para as nossas vidas. E para nós encerrarmos, um quinto ponto que eu quero estar falando é o nosso Deus para todo sempre, que o salmista diz ali no versículo 14. Então ele encerra com uma declaração de eternidade, tá? Este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até a morte. O que é que ele está trazendo para nós, gente? Aqui a relação torna-se ainda mais íntima, pessoal e permanente. Ele não está apenas falando do Deus da história ou da cidade ou um Deus distante. Não, ele está trazendo um guia individual, um guia pessoal, um guia verdadeiro que conduz aqueles que querem, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem, conduzem o seu povo além do tempo físico. Nosso limite, nossa meta não é este tempo, mas sim a eternidade com o Eterno. É saber que nós temos condições de, quando Yeshua retornar para governar, nós podemos estar ali servindo-o com todo o nosso ser. Por quê? Porque caminhamos exatamente com base na intimidade, no relacionamento íntimo, real, verdadeiro com o Eterno, cumprindo os seus mandamentos, executando a sua vontade, tá bom? Como eu disse, à tarde eu quero estar trabalhando um pouquinho mais exatamente na questão, no contexto histórico, junto com o livramento sobrenatural que o Eterno tem nos dado, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido o que o Senhor
fala ali no Salmo de número 48. Vamos ler o Salmo de número 48 agora, para nós podermos orar? Como eu digo sempre, gente, o que eu quero não é simplesmente que você esteja aqui. Eu quero que você esteja comigo, recebendo esse ensinamento do Eterno, para que você possa praticar. Não se esqueça do moço do Eliseu, não, tá? Porque ele estava junto com o profeta, mas não tinha intimidade com o Eterno, tá bom? Então vamos lá. Esse é um cântico, Salmos para os filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Formoso de elevação, a alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram. Eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturientes. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, Adonai Tsebaot, na cidade do Senhor do nosso Deus. Deus o confirmará para sempre. Selá. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres fortes, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Vou ler novamente essa parte. Porque este Deus, este ser, esse Senhor, esse poderoso, esse Elohim, esse Adonai, esse Yud-Rei, Vav-Rei, esse Adonai Tsevaot, esse Jeová Nissim, esse Yud-Rei, Vav-Rei, Jireh, esse Deus de paz, esse Deus é o nosso Deus para sempre. E Ele será nosso guia até a morte, de eternidade em eternidade, de não somente neste plano natural, mas principalmente no plano espiritual. Louvado e bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo. Vamos orar, Pai. Oh, Senhor, como é maravilhoso, Pai, poder saber que nós estamos aqui, ó Deus, para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós, ó Deus, nos detalhes, que nos traz, ó Deus, verdadeiramente a segurança, ó Deus, a proteção, sabendo que nós não estamos estruturados, ó Deus, edificados na areia, não. Nós estamos edificados na rocha, em Yeshua HaMashiach, a rocha verdadeira, a rocha eterna. Nós estamos sim edificados em Ti. E Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, por este amanhecer,
Mudani, Lefaneha, Melechai, Vekaiah, Sherezartá, Benishmati, Behemlá, Rabai Munaterra. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia de vida para podermos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, exaltar, bendizer o teu nome em todo o tempo. Tu és digno, tu és muito digno de louvor. Oh, santo, 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 Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Oh, tu és o Senhor dos exércitos, que nos guarda, que nos conduz, que nos dá, Senhor, verdadeiramente a vida e a vitória para sempre. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa dar sempre, ó Deus, ordem aos teus anjos a nosso respeito, que a nossa vida, Pai, venha sim, ó Deus, reverberar, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, com um coração grato, com um coração fiel, que a nossa vida venha ser, ó Deus, reverberada, ó Deus, a nossa essência possa reverberar verdadeiramente, ó Deus, em todos os cantos, em todos os lugares, que a nossa essência divina, a nossa essência, ó Deus, original, proveniente do Senhor, possa, Senhor, reverberar aonde quer que nós estejamos, mostrando, Senhor, sem palavras, o nosso amor, ó Deus, o amor do Eterno, não somente por nós, mas por todos aqueles que nos cercam. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, oh Deus, que a nossa fidelidade possa estar, oh Deus, neste momento, oh Pai, sendo, oh Deus, suficiente para reverberar diante do Senhor, oh Pai, numa frequência, oh Deus, de gratidão, de agradecimento verdadeiramente, fazendo com que, oh Deus, não somente nós, mas a nossa casa, a nossa família, Pai, as pessoas que nos cercam, sejam família, Senhor, de sangue, ou seja, Pai, família que o Senhor tem nos introduzido verdadeiramente, Pai, que esse teu amor, que a tua graça, o teu perdão, a tua vida, Pai, venha reverberar, ó Pai, aqui, Senhor, ó Pai, na vida de cada uma das pessoas aqui, Senhor, a gratidão sobre a vida, Pai, do irmão Cláudio, da irmã Dalila, do Leonardo, do Caleb, do Davi, Pai, dessa família, Pai, que me acolheu como também família, e assim, ó Deus, todos os seus, Senhor, ó Pai, a família da Dalila, Pai, ó Deus, a família do Cláudio, todos eles, que essa gratidão, que este amor do Eterno possa reverberar, ó Deus, em todos os lugares, assim também, ó Deus, com a minha família natural, o meu filho Arturo. Senhor, eu quero, Pai, antes até mesmo de abençoar a minha família natural, Senhor, que haja uma bênção sobre a vida do Davi, ó Pai, que nesse calendário gregoriano ele completa mais um ano de vida, Pai, que a bênção do Senhor, que este masal esteja sobre ele, que seja, Senhor, um masal de grandeza, de vitória, de bênção sobre a vida dele, no nome de Yeshua Mashiach. E Pai, que o Senhor possa reverberar também, ó Deus, esse amor, essa gratidão sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida do Arturo, ó Pai, de todos da minha casa, de todos sanguíneo, e de todos, ó Deus, que foram agregados para a glória do Senhor. Ó Deus, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Então todos da minha casa, Senhor, existe propósito para isso, e que, Pai, cada oração feita, Senhor, por cada familiar, ó Deus, seja a minha irmã, seja a minha mãe, seja, Senhor, ó Deus, qualquer pessoa da minha casa, que um dia, Pai, se colocou em oração a Ti, ó Deus, pela minha família, ó Deus, eu sei que essas orações não se perderam, elas estão reverberando no plano espiritual. Então, Pai, que se cumpra assim, ó Deus, como um dia, ó Deus, o Senhor falou, ó Pai, ao coração da minha irmã, que o Senhor, ó Deus, aí sobre os desterrados, ó Deus, lá em Deuteronômio 30, ó Deus, o Senhor disse a ela, ó Pai,
um dia o Senhor, em oração, o Senhor ministrou ao coração dela que ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. Um dia o Senhor, Deus, trouxe ao coração dela essa promessa e essa oração foi feita. Enquanto ela viveu, Pai, ela estava ali ministrando essa oração sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, eu venho agora reivindicar, Deus, o cumprimento dessa promessa, porque essa promessa continua reverberando no mundo espiritual, até que se cumpra, Pai. Todos da minha casa, Senhor, servirão ao Senhor, ao Deus eterno, ao El Elyon, o Deus Altíssimo, onde não há nenhum tipo de quebra de pacto, de aliança. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro sobre a sua vida, você que tem entrado neste canal, você que de alguma maneira entrou neste canal, se conectou com a minha vida de alguma forma, que essa bênção, que o poder de Deus, essas promessas que o Senhor tem dado, venha reverberar sobre a sua vida, quebrando todo clipot, quebrando toda a casca que te impede de viver a plenitude do Senhor, quebrando a capa do orgulho, quebrando a casca da ignorância, quebrando a casca do erro, tirando as vendas dos olhos, tirando essa capa de doença, de enfermidade, de depressão, de maldição que tem agido, essa capa que não deixa essa pessoa ser feliz, ela já está, nem sei em qual casamento, porque não consegue ser feliz com ninguém, sempre esse ciclo vem. Eu quebro agora essa capa do divórcio nesta casa, nesta família. Eu quebro esta casca de depressão, essa casca de arrogância, essa casca de essa pessoa que irada, iracunda, revoltada, essa capa de revolta. Eu quebro agora essa casca dessa pessoa, que o poder de Deus, a unção do Altíssimo venha quebrar agora, venha reverberar, que o Senhor dos exércitos, que o exército celestial saia agora cancelando, destruindo toda e qualquer inimizade, essas barreiras de inimizade, essa barreira, esse muro de inimizade seja quebrado agora, em nome de Jesus. Essa barreira, esse muro, essa casca que tem mantido essa pessoa na escassez, na falta de prosperidade, essa pessoa vive na miséria, e numa miséria espiritual, porque muitas vezes, mesmo tendo condições, está sempre com a mente voltada para a escassez. Eu quebro agora esse ciclo de escassez nesta vida. Eu quebro agora essas clipot que estão aprisionando essa pessoa nessa escravidão da escassez. A mente dela é uma mente pobre, uma mente que está escravizada pela pobreza. Eu quebro agora esse ciclo, eu quebro agora essa escravidão, eu quebro agora essa escravidão que essa pessoa tem vivido no sofrimento sentimental. Ela não consegue ir além, ela não consegue ser feliz no plano sentimental. Eu quebro agora, Senhor, que haja, Pai, uma frequência, que o Senhor libere agora sobre, através desse canal, essa frequência, Deus, que vai quebrando, Deus, toda essa escravidão, Deus, desta pessoa, Deus, o sentimento que tem aprisionado esta vida, o medo de sofrer, o medo de fazer a coisa errada. Em nome de Yeshua HaMashiach, que haja o mover do Eterno, o Senhor dos Exércitos, de Adonai Tsevaot, o El Elyon, está agora cercando e cancelando toda essa ação maligna. Senhor,
essa ação maligna sobre esta casa, sobre este filho. Senhor, este filho está sendo a causa da briga, da discussão entre os pais. Eu quebro agora, Senhor, esse eclipar. Eu quebro agora, Senhor, essa ação maligna sobre esta casa, sobre esta família. Em o nome de Jesus, que haja mudança, que haja transformação, que haja verdadeiramente a quebra do ciclo. Eu digo agora, essa escravidão que esse rapaz está sofrendo dentro de todo um quadro espiritual, está aprisionando inclusive a mãe. Eu digo agora em nome de Jesus, Satanás, tira a tua mão em nome de Jesus. Senhor, envia agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o teu poder, que haja, Senhor, envia agora essa frequência que vai quebrar, ó Deus, esse mal na vida do Gustavo, na vida desta família, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar agindo agora, Pai, com o teu poder sobrenatural. Que haja, Senhor, uma liberação de poder, para que haja, Senhor, transformações de vidas, em o nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, está sendo liberado. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor é soberano, e o Senhor tem soberania, Pai, inclusive sobre a minha vida neste canal, sobre tudo o que acontece. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor, ó Deus, nos conduziu a essa batalha espiritual. E eu sei que nós já temos a vitória. Podemos já agradecer, Senhor. O ciclo de escassez na vida de pessoas foi quebrado hoje, em nome de Yeshua HaMashiach. Esse ciclo de sofrimento, de escravidão, que tem estado dentro dessa casa, de domínio maligno, de destruição. Esse filho que vive quebrando todas as coisas dentro deste lar, em nome de Yeshua HaMashiach, que tem dominado, Senhor. Esse espírito maligno, através desse jovem, tem dominado esta casa, esta família. Mas este ciclo acabou hoje, porque o Senhor enviou o seu exército, quebrando essa frequência maligna em nome de Jesus. Esse espírito que traz a esquizofrenia está sendo destruído, destronado, exatamente agora. Esse espírito que mantinha esse jovem preso nesse vício está sendo destronado agora, porque a frequência que invade este lar é a tua misericórdia, é o teu amor, é Hesed. Que o Senhor, ó Deus, envie em cada lar, ó Pai, em cada situação, a frequência de Hesed sobre essas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado para todo sempre. Senhor, que neste momento o Senhor, ó Pai, possa tomar agora, dar ordem aos anjos responsáveis, ó Deus, pelo plano espiritual, tomando, Senhor, as nossas armaduras que precisam ser, ó Deus, restauradas, que precisam ser retificadas, que precisam ser passadas pelo fogo, passadas pelas águas. Ó Deus, depois dessa batalha espiritual, que elas sejam tomadas agora e seja feito segundo o que for necessário em cada uma delas. Que o Senhor nos dê vestes novas, ó Pai, vestes de vitória agora, Pai, não mais de batalha, mas vestes de vitória. E que nós possamos ser ocultados, ó Deus, cada uma dessas pessoas seja oculta aos olhos do inimigo. Senhor, não somente nós, mas todos que se chamam pelo nosso nome, toda a nossa casa, nossa família, todos os pertences, todos os animais, tudo aquilo, todos os bens materiais, essas pessoas sejam, Deus, ocultos aos olhos do inimigo, que nós sejamos guardados no Senhor, para que não haja nenhum tipo de retaliação, que o Senhor apague, Senhor, todo o nosso rastro, e nem mesmo o cheiro permaneça. Ó Deus, que o inimigo não consiga nem mesmo sentir o nosso cheiro,
que somente o Senhor, ó Deus, e o plano espiritual da tua bondade possa sentir, ó Deus, e viver e trazer, ó Deus, à tona verdadeiramente, ó Pai, essa frequência de paz, de alegria, de gratidão para a glória do teu nome. Eu louvo a ti, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você consegue sentir a paz que o Eterno traz ao nosso coração? Você consegue sentir essa paz? Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não esqueça, tá? O Senhor te deu algo extraordinário. Eu quero que você depois leia com calma novamente o Salmo 48 e que você possa estar se lembrando de tudo que eu te ensinei aqui hoje. Na descrição do vídeo vai ter o que eu falei a respeito desses atributos de Deus, e também vai ter meu WhatsApp, tem as redes sociais, tem a oração do amanhecer, tem o Tikkun, caso você queira abençoar o meu ministério, a minha vida, tá bom? Então, irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno vire o seu semblante sobre ti e te dê a paz. Ivareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha veihuneca, Issa Adonai panaveleha veiasem leha. Shalom. Beijo no teu coração. Shalom, shalom. Até às 18h18 eu aguardo você para a segunda parte do Salmo 48. Que o Eterno te abençoe sempre. Beijo no teu coração.